com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Mundial. Todo domingo, às 17 horas, eu faço um programa sobre temas espiritualistas. E eu estou na companhia de quem? Vocês já sabem, Jean Lourusso, mandando um olá para todo mundo, para esse Brasil todo que nos escuta. Você deve estar aí no seu carro escutando o programa ou ao vivo. Como é que você faz para me assistir? Abre o Facebook, digite Rádio Mundial. Você vai ter, se eu não me engano, são 3 itens como Rádio Mundial, mas o que vale é o primeiro. Tem um M. Clica lá, você vai me ver ao vivo e a cores. Eu falando sobre temas relacionados à espiritualidade, tá bom? Vamos começar. Hoje eu não estou com a companhia do meu filho, ele todo domingo ele vem aqui. Eu trouxe meu cachorro da chácara, que ele queria passear aqui na Augusta, na Paulista, aqui dar uma volta com o cachorro. Ele tô toda cheia de pelo de cachorro e subi para fazer rádio. Depois eu vou continuar a passear aqui na Paulista. É super agradável. Se você quiser, você que mora em outras cidades, dá um pulo aqui todo domingo. A Paulista é fechada, as pessoas ficam andando, tem show de vários grupos, tem de rock, tem de música popular. Você vai adorar. Vem aqui que você vai ter uma tarde bem gostosa. Eu gosto, eu sempre estou passeando aqui antes do programa. Deixa eu falar antes, eu preciso agradecer. Não sei se vai dar para ver, porque há uma distância aqui, se bem que quando o Jean, tá vendo? Ele está falando que é lindo. Mas quando ele publica para mim lá no YouTube, ele amplia o vídeo, né, que eu estou agora, e eu ganhei um colar de asas de anjo da minha querida Glóris Índio do Brasil, casada com o meu querido André Índio do Brasil, um belíssimo escritor. Na verdade ele é um comissário de bordo, advogado, ou melhor, ele é meu advogado, e um escritor de muito talento, deve estar lançando o livro dele esse ano. A gente está apostando que sim, vai dar tudo certo. Glóris, obrigada pela lembrança, adorei o colar, essas 2 asas de anjo, amei, virou meu xodó, tá bom? Vamos começar então com as perguntas. Olha, sabia que dia 13 de agosto foi o Dia Mundial dos Canhotos? E me perguntaram se ser canhoto denota mais espiritualidade. A princípio, sim, eu sou canhota. Tem muita gente canhota, eu não sabia que tinha tanta gente canhota. Me obrigaram a usar a mão direita, eu passei a escrever também com a mão direita, mas eu gosto mesmo de escrever com a mão esquerda. Porque na década quando eu era pequenininha, na década de 60, era praticamente, a gente tomava reguada na mão porque não podia escrever, porque a mão esquerda era a mão do demônio. A cabeça das pessoas, gente. Tem algumas passagens que são tão idiotas quando a gente relembra. Então eu tomava reguada na mão para me forçar, aí amarravam com fita isolante a minha caneta, me obrigavam praticamente a escrever com a mão direita. Na década de 60 e 70 era assim, então era mal visto. Então o ser canhoto era uma coisa que não era ser destro, não era uma pessoa que andava na correção. Então era quase que proibido e a gente apanhava para poder. E não era a mãe da gente que batia, era a professora. Dava reguada na gente, a gente ficava de castigo no milho. Olha que tontice, né? É incrível, né? Como as coisas depois vão mudando, a gente vê a situação retrógrada dos quais a gente viveu, né? E em falar em retrógrado, eu quero fazer um comentário com vocês sério. Eu tenho certeza que provavelmente você vai ouvir essa história, vai se identificar, ou você vai conhecer algum amigo que passou por isso. Eu queria falar sobre pais e mães narcisistas. Eu tive uma mãe narcisista cruel. Aí você fala, Mônica, você está exagerando, você está inventando? A minha mãe foi uma mãe narcisista, só que ela beirava a crueldade. Um dia eu vou contar para vocês, se der eu conto hoje, eu vou contar a situação que ela me expôs para poder nutrir o sentimento de narcisismo. É que domingo passado eu fui jantar com os amigos e na mesa tinha um senhor que era narcisista. E só ele podia falar. Ou seja, enquanto o assunto era dele, era sobre a vida dele, sobre a família dele, todos educadamente ouviam o que ele estava falando, mas quando cada um tentou colocar a situação, a vida, do que estava fazendo, o que se fazia, ele fez as maiores indelicadezas. Ele chegou a ligar o celular 1 hora, começou a ouvir música dando risada de um outro tema. Ele simplesmente cortava o que a pessoa estava falando para relembrar uma coisa do passado dele.
Não adianta você, filho ou filha, dizer que, meu pai é assim mesmo, a minha mãe é assim mesmo, e ela não vai mudar e ele não vai mudar. Sabe o que vai acontecer? Eles vão parar no asilo porque ninguém vai aguentar, porque eu não vou cuidar. Você fala, Mônica, você está sendo muito brava, você é uma estudiosa de anjo. Aliás, as pessoas acham que os anjos são seres tão bonzinhos. Eles são bonzinhos, mas eles têm uma energia também de defesa. É isso que não é aqueles anjinhos, criancinhas. Basta você imaginar a força do arcanjo Miguel. Se você tem um pai e uma mãe narcisista, eu vou te dar as dicas para você ver que tipo de pai e que tipo de mãe você tem. 20% da população tem o transtorno da personalidade narcisista. Eles têm um alto senso de autoestima, eles são muito inflados, né? Eles não têm empatia por ninguém. Eles não escutam a história dos outros. Os relacionamentos de amigos são superficiais. E eles acreditam serem melhores que os outros. Só que os filhos não percebem. E o pai narcisista, se você tem aí mais irmãos, pode perceber. O pai narcisista ou a mãe narcisista vai escolher o eleito. Geralmente é o filho homem ou o mais velho. Enquanto os outros filhos não vão entender porque são rejeitados. Eu lembro que nós somos um núcleo, né? Mãe, pai, 3 irmãos. E minha mãe defendia meu irmão de garras e unhas e dentes. Ele era o preferido. E, durante a semana eu estudava com a minha irmã e no final de semana a gente ajudava a minha mãe na limpeza de casa. Mas ele não, ele podia dormir até meio-dia porque ele não poderia ser incomodado. E tudo, ele era paparicado, tudo, ele era o melhor, tudo. Os cursos de extensão educacional ele teve e eu não tive. E era tão estranho, porque a gente percebia que existia algo de eleito. E a gente achava que por ele ser homem, então ele podia fazer o que quer numa sociedade machista. E ele se tornou um homem narcisista também, um homem muito egoísta. Por isso que eu falo para vocês, pais e mães narcisistas existem e 20 a 30% da população é narcisista. Pais e mães narcisistas agem como esposa ou marido dos filhos e acabam invadindo a tua casa. Eles controlam a vida dos filhos, ligam toda hora. É uma dinâmica de quem é narcisista. Geralmente os pais narcisistas evitam que os filhos encontrem trabalho porque eles querem que os filhos dependam dos pais e dependendo, eles têm na mão. Existem os narcisistas cruéis, dos quais os filhos são capachos 24 horas por dia. Se você tem uma mãe narcisista, pode esquecer que você não casa. Você vai ter 30, 40, 50, 60 anos, você só vai casar ou conhecer alguém quando ela morrer. Inclusive a metáfora, quando você pega qualquer texto de narcisismo, a ideia, o desenho é a mãe com a filha ao lado, de braço dado, e uma bola de peso, um peso de ferro no pé da filha. Então, geralmente é aquela filha que é eleita para cuidar da mãe, enquanto os outros filhos se sentem no direito de casar, a filha fica lá, acomodada à mãe, e você acaba não casando, porque você foi eleita como a cuidadora dessa mãe narcisista. Essa família de narcisistas vive em segredo. São poucos visitados por amigos, por quê? Quando você vai na casa do narcisista, você vê a loucura que é. Porque a família em si, ela não percebe a doença que está lá dentro. Eu tenho pessoas narcisistas, as filhas comem no colo dos pais, dando comida na boca do pai como se fosse namorado. Tem casos de famílias que tomam banho com os pais. Tem um caso mais recente que a filha acorda às 5 da manhã porque, mesmo casada, quem liga para ela para acordar é o pai. O pai faz o almoço e a janta da filha. Ou seja, se ela não se libertar, ela vai ter uma terceira pessoa na casa desse novo casal. E o que vai acontecer? Ele torce para quê? Para o casal se separar. Então ele vai fazer da vida da filha e do genro um inferno. Na velhice, gente, os pais narcisistas se tornam os coitadinhos, os depressivos, eles são manipuladores e eles são duas caras. Porque eles continuam na ruindade deles como narcisistas e todo mundo cai na lábia deles. E o que eu falo? Se você é um pai narcisista e uma mãe narcisista, vocês vão parar no asilo. Por que eu estou falando isso? Porque eu convivi e quase 40% dos meus atendimentos
são de clientes reclamando da sogra que invade a casa dela, se mete onde não é chamada. Eu tenho uma de um caso que ela está fazendo terapia, porque a sogra todo dia está ligando, quer ver os netos, acaba impondo uma condição dela que não é adequada à casa na qual ela vive, acaba virando um inferno. Então é aquela sogra que ninguém aguenta, é aquela mãe que ninguém tem vontade de ligar, porque são mães ou pai narcisistas. Os narcisistas, não se enganem, eles são inteligentes, manipuladores e têm duas caras. E quando você confronta um narcisista, eles querem acabar, eles vão falar muito mal de você, né? Para os pais narcisistas, nenhum namorado presta, ela, a mãe, detesta todo mundo e nenhum parceiro é suficientemente bom. Um parceiro romântico sempre é visto como uma ameaça, porque, claro, ela não quer morrer sozinha. A família narcisista, ela é preconceituosa, racista e homofóbica, porque ele quer rebaixar as pessoas, então eles não apoiam grupos minoritários. Essa família de narcisistas se acham melhor, os grandiosos, e os outros serão sempre usados. A única coisa que eles se preocupam é com os tios e tias, avós e avós. Eles querem preservar uma ideia de família, que família é a coisa mais importante do mundo, e acaba com os núcleos, e acaba prejudicando e sendo a chata. Tanto que no domingo, quando eu fui, essa pessoa, gozada que minha mãe fazia exatamente esse movimento. Eles sentam na mesa, criam uma aura pesada a beça. Ele estava jantando, gente, com os dedos aqui no queixo, e comendo daquele jeito, e contando a vida dele de um modo quase, até meio monótono, né? Ele só mudou de posição para pegar o celular e tocar uma música alta, enquanto o outro estava contando a história dele. Porque eu fui perguntando, que hora você acorda? Qual que é a sua profissão? O que você faz? Só ele falou. Quando chegou no movimento dos outros, ele simplesmente ignorou e tratou mal todo mundo. Não existe limites para os narcisistas. Eles leem os diários, eles querem saber o seu saldo e a tua intimidade é controlada. Não agradecem a ajuda de estranhos, não sabem falar obrigado e não sabem agradecer, como eu falei. O que a gente faz com o pai narcisista? Vai embora de casa. Vai embora de casa, como eu fiz quando eu era jovem. A minha mãe foi uma narcisista cruel, já contei para vocês. Quando meu pai se separou, porque ele já convivia com uma outra família, quando ele saiu, foi um momento muito delicado. Eu estava com 17 para 18 anos, e a minha mãe, o que ela falou? Ela disse que eu era culpada por causa da minha espiritualidade, e foi a minha espiritualidade, porque eu me iniciei no candomblé, foi o fato de eu ser uma filha de santo, né, que fez com que meu pai saísse de casa. E ele já tinha uma outra família e tinha até 2 filhas. Mas para ela não. Eu acabei estragando o movimento da casa e fui eu que tirei meu pai de casa. E já contei isso, inclusive, numa entrevista. O que aconteceu? Passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, chegou uma semana, a geladeira esvaziou. E o que minha mãe me obrigou a fazer para manter ela, para manter a casa? Minha mãe, acredite se você quiser, vai ser chocante para alguns, mas a minha mãe me obrigou a me prostituir. Ela colocou essa norma para poder levar dinheiro para casa. É que a mão de Deus e a mão dos anjos é algo fenomenal. Eu vou morrer acreditando, sendo devota de Deus e de todos os anjos por causa disso. Porque ela praticamente me obrigou a fazer isso. Eu tive a sorte das pessoas das quais eu tive que fazer contato. Ninguém tocou no meu corpo, mas me deram dinheiro para eu levar para minha casa. Para você ver o absurdo de uma mãe narcisista. Depois, numa outra, aí quando acabou o dinheiro, ela falou, agora você vai de novo para procurar essas pessoas. E eu nunca vou esquecer. Eu estava num orelhão com a minha irmã chorando, e eu chorando. E quando eu fui ligar, então, para essa pessoa, uma mulher atrás de mim, gente, ela viu que eu estava em prantos, ela falou, o que você tem? Eu falei, minha mãe está pedindo para eu ligar para uma pessoa para eu levar dinheiro para casa. E ela falou, meu Deus, ela ficou apavorada, ela achou um absurdo. Ela falou, e o que você faz de bom? O que você sabe fazer? Eu falei, olha, eu sei jogar búzios e tarô. Ela falou, eu tenho uma notícia para te dar. Acabou de inaugurar uma livraria, chamava Livraria Neon, na Praça Benedito Calixto.
Falou, acabou de abrir uma livraria e lá eles estão contratando pessoas que jogam tarô, essas coisas todas. Eu lembro que eu não tinha nem o dinheiro do ônibus. Ela me deu o dinheiro, por isso que eu falo, gente, os anjos existem na forma de atos de pessoas e na voz de algumas pessoas. Eu queria tanto reencontrar essa mulher, porque essa mulher mudou minha vida. E eu peguei o ônibus, fui na Praça Benedito Calixto, enfim, eu tive um dia, aliás, eu não podia nem ficar... eu pedi para ser contratada, voltei no outro dia, tanto que eu usava uma peneira de Búzios, a gente não podia sentar na livraria, tinha que ficar em pé com a peneira na mão, não podia sentar ou usar cadeira. Eu só podia atender se houvesse alguma desistência ou se a outra senhora que jogava tarô não pudesse atender. Aí eu fui fazendo a minha clientela. E eu lembro que os meus primeiros 50, 100 reais, eu fui para o supermercado, comprei um carrinho inteiro de miojo, porque a gente não tinha comida, e levei depois o dinheiro para minha mãe. E minha mãe foi, de certa forma, minha carrasca, né? Porque eu fazia os meus atendimentos todos os dias, eu chegava em casa, ela fazia a janta para o meu irmão, ela jantava, eu e minha irmã chegávamos meia-noite, porque a gente tinha que pegar 4 ônibus para voltar para casa, eles já estavam dormindo, ela me via, ela abria a mão e falava, cadê o dinheiro do dia? Eu colocava na mão dela todo o que eu tinha ganho, e com isso ela mantinha o meu irmão, ela se mantinha, e eu e a minha irmã, a gente, tanto que me emociona quando eu venho para a Rádio Mundial, eu trabalhava também aqui na Matias Aires, que é uma travessa da Consolação, a troco de moeda. E essas moedas eu levava para casa para manter. E o meu irmão não trabalhava, ele ficava em casa e minha mãe mantinha o meu irmão com as moedas e com o dinheiro que eu recebia da Livraria Neon. Então, é isso que eu queria falar, que foi o absurdo. E quando eu me negava a falar com a minha mãe, quando às vezes eu estava muito cansada, eu falava, vai mãe, você vai brigar porque o pai foi embora e a culpa é minha, passados 5, 6 anos. Então eu lembro que na minha vida a palavra mais forte era culpa. Eu lembro que você deve estar entrando em sintonia comigo, se você vive numa casa onde tudo você fica falando, a culpa é minha, mãe, a culpa não é minha, mãe, eu não tenho... pode ter certeza que porque você está vivendo em uma casa de pais narcisistas. E a minha mãe, mesmo com mais idade, ela era chegar em casa para jantar ou para almoçar, ela fazia a mesma posição que esse senhor fez domingo. Era os dedos debaixo do queixo, e ela começava a reclamar e contar da vida dela, e se alguém discordasse dela, ela chegava às raias de maltratar a pessoa, porque só ela tinha valor. E eu lembro que numa dessas ocasiões foi a mãe do Gerson Brenner jantar comigo, jantar na minha chácara, com toda a família. A minha mãe, infelizmente, no movimento, eu estava tirando uma lasanha que eu tinha feito para todo mundo, e a mãe do Gerson me deu um beijo, a Dona Alice me deu um beijo no rosto. Quando a minha mãe viu, ela socou a cara da Dona Alice. Vê se pode, porque só ela que tinha que ser idolatrada e amada. E você fala, Mônica, você fica triste quando você fala isso? Eu não fico nem triste, já acostumei, já repassei essa informação até há um ano atrás, até eu dei uma entrevista falando sobre isso. E quando eu saí de casa, que eu conto isso inclusive nos meus livros autobiográficos, um dos meus livros, que é o Proteção, quando eu saio de casa, ou eu saía de casa, quando eu fui para a Bahia falar com a mãe menininha, porque eu queria saber se eu estava no caminho certo por ser espiritualista, eu tive que sair de casa, eu dormia em bancos de praça pública, né? Dormia em rodoviária, fui ser empregada doméstica, fui ser babá, jogava na praia o tarô ou búzios para ganhar um dinheirinho. Ou a minha mãe, conforme a situação que ela ia fazendo, o que ela ia fazer? Ela ia acabar conseguindo me prostituir, porque ela queria dinheiro e ela queria manter o mesmo padrão que nós tínhamos enquanto meu pai estava lá. E eu vou te falar uma coisa, esse tipo de narcisismo cruel acontece com muita gente, muita gente. Então, é muito difícil você conviver. Por isso que eu falo, a melhor coisa que você tem a fazer é sair dessa casa. Você fala, Mônica, como é que eu posso me livrar da minha mãe ou de um pai narcisista? Geralmente, as minhas clientes, que a maioria tem estudo, tem uma condição, elas fazem intercâmbio, elas dividem um apartamento com uma amiga, elas saem, porque se você não sair dessa casa narcisista, você não vai conseguir nem namorar, porque ela vai colocar defeito em todo mundo. Então, livre-se disso. Você precisa dar um basta em famílias, em pai e mãe
que são narcisistas. Não deixe o seu pai, não deixe a sua mãe invadir. A gente tem que ter, no mínimo, respeito e empatia pelo próximo, gente. Aí você fala, Mônica, mas será que você não é uma mãe narcisista? O que é a mãe narcisista? Eu tenho que ter a pessoa, né? A não narcisista, ela tem empatia pelo próximo. Ela sabe ouvir, ela sabe bater um papo, a conversar. Pega o seu carro agora, vai sair com os amigos, vai jantar com alguém, você não está ouvindo, conversando, rindo com todo mundo, trocando uma ideia? Então você não é narcisista. Agora, onde tem uma mãe narcisista, ninguém fala. É só essa mãe que fala. Se tem um pai narcisista, é só esse pai que fala. E domingo me chocou muito a posição dessa pessoa e eu vejo como ele invade e eu acabei lembrando de outras posturas. O da minha mãe foi um caso muito crítico, né? Foi muito... O narcisismo dela era fora do normal. Aí se você fechasse a porta do quarto, ela vinha, te arrancava a orelha de tanto que ela batia na gente. Você não podia dizer não. Minha mãe vinha e nos agredia e batia, tanto a minha e a minha irmã. Então era um ambiente, gente, que era muito difícil. Imagina ela cristã, né? Ela católica, cristã, imagina eu desenvolvendo propostas com a espiritualidade. Ela também não aceitava, ela virou o nariz, ela não quis. E meu pai também, ele era um católico que ele não aceitava. E o que eu fiz? Eu fui embora. Preferi ir para o Nordeste, onde eu passei quase um ano. E mesmo lá, eu ainda mandava o dinheiro para lá. E quando eu fazia os meus atendimentos ou vendia os meus livros, eu sempre dei do bom e do melhor para minha mãe. Minha mãe teve uma morte tranquila, amada, segura. Amo minha mãe, vou sempre amar minha mãe. Foi minha grande parceira enquanto ela pôde me dominar, vamos dizer assim, né? Na infância ela me protegeu por conta dos problemas que eu tinha da espiritualidade, mas depois ela se transformou na minha maior carrasca. Por que eu falo isso para vocês? Toma cuidado com pais e mãe narcisistas, tá bom? Eu acho que vocês têm que impor um limite, porque senão nós vamos ter muito problema no futuro e você vai se ver sem namorado, sem marido, triste, uma pessoa que quando você acordar ou quando a sua mãe morrer, você vai acordar para a vida? E aí você já está com 55, 60, não sei. Você vai tentar encontrar um parceirinho e o tempo passou. Porque a gente está no Brasil, gente, o brasileiro é muito preconceituoso. O europeu não é, o americano também não. Mas o homem de 60 anos, ele não vai querer uma companheira de 50, ele vai querer uma companheira de 30. Ou eu estou falando besteira? Não se iluda. O europeu não. O europeu, um homem de 60 vai casar com uma mulher de 55 e de 60. O americano também. Mas geralmente o brasileiro, essa questão do machismo, do que existe muito grande aqui no Brasil, geralmente eles acabam escolhendo pessoas mais jovens. Eles esquecem que por trás de uma pessoa de 50, 55, 45, de 60, tem uma grande mulher, uma mulher muito valorosa, que tem tudo para ser uma grande parceira. Por isso que eu falo, abre o olho, cria a tua independência, sai de casa, não fica mamando na teta da tua mãe ou do teu pai. Cria vergonha na cara, sai de casa, vai trabalhar, nem que for no emprego inicialmente inferior, tenha a sua independência. Aliás, eu fico muito preocupada com pessoas que têm pensão de pai, ou pai que foi um funcionário público, essas coisas. Gente, isso é um crime. Na minha opinião, como espiritualista, pessoas que não trabalham por causa de pensões, isso para mim é a pior coisa que tem. Vocês acabam tendo, a vida de vocês não anda, porque vocês ficam condicionados, porque caso vocês fossem a trabalhar, vocês acabam perdendo esse benefício do governo. É horrível. Eu tenho vários clientes, tem no Sul, tem no Rio de Janeiro, tem aqui em São Paulo. E isso atrapalha muito a perspectiva de crescimento dessas meninas e desses meninos. Então, acorda. A vida passa muito rápido. Acredite em você, acredite no seu potencial. Não abaixa a cabeça também. Respeitar os nossos pais, a gente respeita. O que você não pode é conviver debaixo do mesmo teto com um pai e uma mãe narcisista e eles vão acabar com a tua vida. Você não vai ter vida nenhuma, você não vai encontrar companheiro. Depois não adianta, o tempo passa, gente. Então, reflita no que eu estou falando, tá bom? E hoje eu me estendi até um pouquinho mais sobre o narcisismo, vocês me desculpam, mas eu venho recebendo sempre queixas de pessoas sobre isso, mas como aconteceu no domingo, eu senti na pele aquela pessoa narcisista, e eu até peço perdão para os meus clientes, que eu amo de paixão. Quando eles me contavam, eu não dei o devido valor
quando elas desabafando, até chorando. Claro que eu passei a mão na cabeça e falei, calma que a gente vai dar um jeito, vamos fazer até orações para o anjo para melhorar. Mas nem oração de anjo vale para esses capetas também, viu? Ou cria ruim. Precisa acordar e ver que o mundo não é assim não, tá bom? Eu vou terminando por aqui. Fiquem com Deus. Eu volto, sabe quando? Domingo que vem, às 17 horas, para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão.